Meus amigos, nessa semana nós vamos falar sobre um assunto novo aqui, que a gente nunca tinha discutido filmes aqui. E obviamente o filme que a gente vai conversar como o nosso assunto dessa semana vai ser o Joker. Eu fiquei muito impressionado com o filme, imagino que quem viu também. Não é isso? E eu acho que o filme tem uma profunda significação política para que a gente compreenda o instante atual, né? Que o Brasil passa, os Estados Unidos, o mundo passa, de alguma maneira. O Joker é extremamente representativo disso. Eu achei um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos. A gente sabe que o filme é bom quando ele incomoda muito. Eu lembro que na noite que eu vi esse filme, eu até acordei no meio da noite, quer dizer, enfim, povoado pelos fantasmas que o filme evoca. Eu já vi muitos comentários sobre filmes, alguns deles muito bons e tudo, enfatizando os aspectos mais psicanalíticos ou fílmicos, etc. Minha análise vai ser política. O que eu achei mais interessante no filme foi que ele rompe com os estereótipos. É isso que é o principal, para que a gente comece a pensar, a refletir, é você romper com os estereótipos e especialmente essa questão do bem e do mal e tudo. Tem a ver um personagem sujo, o outro é limpo, bem vestido e tal, como acontece sempre. Um é o bom, tá ligado ao verdadeiro, etc. No fundo, normalmente isso é uma construção mentirosa. Inclusive a indústria, especialmente esse tipo de indústria de filme de ação, está a serviço dos piores fins e para difundir as piores mentiras que interessam à elite financeira dominante. O que eu achei muito interessante no filme é que o filme é montado, portanto, para que a gente se identifique com o Joker. Ele é a figura humana como é que você desumaniza os outros nos filmes? Você vê normalmente o herói com a esposa, com os filhos, etc., né? Com a vida familiar, tal, e você põe o outro aparece sempre como uma ameaça externa, de fora para dentro, etc., ameaçando a família, ameaçando a vida e tal. Quer dizer, e no caso do Joker, essa genealogia é quebrada. Quem tem a vida familiar reconstruída, o que torna a vida compreensível, inclusive dos assassinos e dos criminosos, entende? Das vítimas do Witzel, do Bolsonaro, etc., da milícia no Brasil. O que torna essa vida compreensível é exatamente você reconstruir esses vínculos, né, e você não estereotipá-los desde já como agente do medo, quer dizer, onde o medo vem antes da reflexão. Você já está acostumado por 1000 repetições a odiar aquele tipo de figura, sem que você entenda a gênese, sem que você reconstrua quais são as pré-condições para que aquela situação de fato exista. E o Joker, eu achei isso extremamente genial, né? O diretor e obviamente o ator é sensacional, o Joaquin Phoenix. E o espectador, nós, né, somos levados a compreendermos o Joker. Isso é revolucionário no filme. E a gente efetivamente simpatiza com o Joker. Quem é que não simpatiza com o Joker ali? Não é isso? Isso é extremamente importante, porque o Joker se você for pensar, a vida do Joker é muito semelhante à vida de, pelo menos, metade dos brasileiros. Metade dos brasileiros nasce naquelas condições. Eu sei isso porque eu não só de estudos, mas de pesquisas empíricas de muito tempo, com os pobres, como funciona a vida familiar, como é reproduzido o desprezo em todos os níveis, etc. Então a vida do Joker é a vida de pelo menos 50% da população brasileira. Relações familiares e afetivas incompletas, quebradas, né? Com uma carga contraditória. Claro, tem sempre os afetos são contraditórios, né? Tem a ver com amor, mas tem a ver também com inveja, desprezo, competição, etc. E
nas famílias desestruturadas, esse componente da agressividade nas relações familiares é extremamente importante. Se é 50% de brasileiros nessa condição, por exemplo, também, no mínimo, entre 20% e 30% dos americanos. E o público a quem o filme diretamente se dirige mais, não é isso? A cidade é Nova York. O dado principal é que se a vida familiar que vem sendo reconstruída no filme tem esse tipo de característica, depois ali a gente vai saber, inclusive, que ele foi abusado. Como efetivamente acontece o abuso, cidade de mil maneiras, quer dizer, exatamente a construção de um ser humano que foi espoliado e abusado simbolicamente, que o filme mostra. A relação também que já existia na família, ela vai ser reproduzida nas outras esferas, quer dizer, o emprego também ele é ridicularizado, quer dizer, desprezo de chefes e tal, a forma como ele é tratado por todas as outras instâncias. Não é isso? Quer dizer, então esse acúmulo dessa relação primeiramente dessa relação instrumental do abuso, da exploração, etc. E o desprezo constante em todas as relações sociais que vão criar uma pessoa que a gente chama de desajustado. No fundo, ele é produto disso. São essas condições que são absurdas. Quem, no fundo, é doente aí não são as pessoas, são as sociedades que são construídas para destruir pessoas sistematicamente, máquina de moer gente. Quer dizer, e o Joker é essa figura, onde não tem mais ali o que está implícito no filme. Não tem mais organizações de bairro, não tem mais organizações de partido, sindicato, nada que crie, reconstrua um vínculo de solidariedade, de respeito mútuo, etc. Porque é isso, né? Acontece, quer dizer, a vida não é fácil para ninguém, a gente tem diversos problemas em um tipo de socialização ou outra, familiar, escolar, de trabalho, etc. Né? Mas tem outras agências e outras formas de reconstruir isso. Foi montado para ser quebrado. E tal. Especialmente a partir dos anos 80, o que é esse ataque aos sindicatos, aos partidos, às escolas no Brasil hoje em dia, etc. Essa campanha criminosa desse chefe de organização criminosa que a gente tem no governo hoje, como eles têm lá nos Estados Unidos. Também. Isso é extremamente importante. E aí a gente passa a entender. Então ele desenvolve o quê? O Joker, né? Ele vai desenvolvendo toda um mundo artificial, um mundo fantasioso, um mundo imaginação. Quando a vida é muito dura, né? Se cria um outro mundo na imaginação para sobreviver. Então ele imagina um caso com uma moça, um namoro, onde ele vai ter o apoio e o afeto, etc., que ele tanto necessita, deseja, etc. Então vai criando aí várias situações, participa também quer dizer, a mãe também dele, quer dizer, no fundo é uma reprodução, também é uma mulher que foi quebrada por esse tipo de relações, etc., ela própria com problemas psíquicos, então é uma reprodução que vem aí de cadeia familiar, que é muito comum também nas classes oprimidas e tudo, nas classes populares em geral. E aí a gente tem um instante em que ele reage. Quer dizer, tem aqueles três boizinhos ali de Wall Street, etc., que vão humilhá-lo covardemente, são 3 contra 1, não é isso? A brincadeira da noite, né? De chutar lá o tal palhaço que tinha ousado rir de uma piada deles, etc., não é isso? E ele reage atirando. Ele matou os caras, né? Quer dizer, então ele jogou todo o ódio que ele tinha, né, guardado, e isso o empodera, né? Ou seja, ele vê que a ação dele importa no mundo, produz algum resultado, e aí ele tem esse ritual de passagem no banheiro quando ele começa a desenvolver a música, ou seja, ele começa a sentir pela primeira vez a vontade na própria pele, ou seja, ali ele não é mais, a partir dali ele não é mais, ele sabe que eventualmente não vai ter ali uma vida longa, ou vai poder continuar a fazer aquilo, mas enquanto isso é tão importante na vida, né? Ou seja, de que você possa ter confiança, autoconfiança, autoestima,
Quer dizer, você importa, né? As suas ações importam, ninguém vai mais lhe respeitar à toa, ninguém vai mais lhe ridicularizar, ninguém vai mais pisar em você. Essa forma de autoafirmação, que é um dado político também, um dado psíquico, obviamente, também, mas é um dado, antes de tudo, político também. Ou seja, de você se impor como uma pessoa que tem direito a estar vivo sem ser humilhado constantemente. E aí ele se torna... Ele começa a ter o quê? Ele começa a ter desenvoltura, a desenvolver um personagem, que aí o ator faz isso de modo maravilhoso, né? É como se fosse um renascer e tal, de um novo homem, de um novo ser. Agora é consciente de si mesmo pelo poder de violência que ele tem. Ele obviamente não está matando à toa. É isso que vai criar também um vínculo de simpatia com o espectador. Ele poupa o anão, que sempre havia sido bom com ele e tudo, mas mata do modo mais violento possível o outro que o humilhava sempre. Então ele vai, você reconstrói aí uma nova moralidade, e o filme abre uma forma extremamente genial e importante de que a gente saiba de que o que está acontecendo ali naquele processo é muito mais um processo político, né? De uma classe de gente, que no fundo ele está ali representando, são milhões e milhões, dezenas e dezenas de milhões que vivem uma vida como ele, né? Como a dele, certo? Que está reagindo contra, e aí começa a anonimamente tocar também os atos dele, a forma que todo mundo vai se vestir como ele, como palhaço. Ou seja, o que é isso? Se a elite, né, de um modo consciente, começou a destruir todas as organizações das classes populares, de modo a isolar os indivíduos e a torná-los frágeis a partir disso. Eles vão imaginar que a condição de vida deles é uma condição individual e que não é partilhada por todos. Aí os outros começam a ver, ele começa a ver que tem vários outros que são Joker, que são feitos de palhaços na vida, que são humilhados, não é isso? E que começam a agir em conjunto e a reagir em conjunto, né? Uma revolução social dessa consciência fragmentada dos homens das pessoas, dos seres humanos que foram isolados pela força política de elites que querem explorá-los e humilhá-los continuamente. O filme mostra o Thomas Wayne, vai ser o pai do Bruce Wayne, poderia ser um Witzel, um Bolsonaro, um Trump, etc. Ou seja, um cara sem nenhuma forma de compartilhamento, né, sequer de conhecimento da realidade dessas pessoas, quer dizer, e a reação contra isso, e do próprio, também é muito interessante isso, o personagem que é interpretado por Robert De Niro Murray, né, que é um Silvio Santos, né, que é um Edir Macedo, ou seja, um desses que é exatamente essa criação da imprensa, essa criação da indústria cultural, dessas pessoas que vão tornar a humilhação dos pobres, a exploração dos pobres, um material de divertimento das pessoas, inclusive dos próprios pobres, né? Isso eu também achei um elemento extremamente importante, e ele reconhece isso. Antes o sonho dele era participar num programa dele, mas ele percebe depois a forma, inclusive, como ele foi chamado, tem a ver com um vídeo onde o Murray, o Silvio Santos ou o Edir Macedo, no nosso caso, né, o humilha. Então achei um filme extremamente bem feito e tocando nesses elementos universais de sociedades tão desiguais como a americana e a brasileira, que cria esses tipos humanos e que cria esse tipo de sofrimento absurdo, né? Enfim, era um pouco isso. A minha leitura política do Joker. Um grande abraço para vocês e até a próxima vez. Até mais.